Boa noite. Boa noite. Tensão entre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República na Operação Lava Jato. Depois de dura crítica de Gilmar Mendes, Rodrigo Janot garante que vazamento sobre Dias Toffoli não saiu do Ministério Público. Câmara e Senado respondem à OEA e afirmam que não há nenhuma irregularidade no processo de impeachment. Há 2 dias do início de sessão decisiva, Dilma troca testemunha e Temer se reúne com senadores. Toda a cúpula da Câmara Legislativa do Distrito Federal é afastada pela Justiça por suspeita de corrupção. Morre aos 83 anos o repórter Goulart de Andrade. Seu último trabalho foi aqui na Gazeta, rodeado de jovens estudantes da Casper Libero. Motociclistas protestaram durante toda a tarde de hoje por importantes ruas e avenidas aqui da capital, como a 23 de maio. Entre outras reivindicações, eles querem a regulamentação dos aplicativos de motofrete, dos quais acusam de concorrência desleal. O ato terminou agora há pouco aqui na Avenida Paulista, em frente ao escritório da Presidência da República. A concentração foi em frente à sede do Sindicato dos Motoboys de São Paulo, no Brooklyn, na Zona Sul. Por volta da 1h30 da tarde, o grupo saiu em passeata. O trânsito ficou complicado já na Avenida Vereador José Diniz. Os manifestantes querem a fiscalização dos aplicativos de frete e de empresas consideradas ilegais por eles. Para essa categoria, a falta de regulamentação e a concorrência dos serviços são um risco aos profissionais. Os motoboys pedem também a volta das faixas exclusivas para motos, a criação de bolsões de estacionamento para motocicletas com placa vermelha e ainda campanhas de educação no trânsito. Um dos motivos, por exemplo, é essa indústria da multa, né? Você não vê nenhuma campanha de educação de trânsito, mas sim grandes retornos lucrativos, e você não vê o retorno disso nas pistas, nas vias, na viabilização, na comunicação de placas. Os motociclistas percorreram a Avenida 23 de Maio até a Prefeitura de São Paulo, onde pararam para protestar. Durante todo o percurso, eles bloquearam o trânsito em importantes vias da capital. O comércio só anda se a gente estiver lá, né? Estou aqui parada sem poder saber para onde eu vou agora. Aqui parada porque fecham completamente. Então deveria ter um espaço exclusivo para eles, para todo mundo poder se manifestar da forma que quisesse, mas não interromper o trabalho de outras pessoas, né? Tá cada dia mais difícil, né? Porque eu acho que tem tantas maneiras para você protestar e você acaba dificultando a vida de quem, trabalhador, está ali com a mesma rotina que a sua, reivindicando seus direitos, etc. E você está atrapalhando todo mundo, né? A Polícia Militar e a CT dizem que foram informadas previamente sobre o ato e puderam se planejar para acompanhá-lo. O protesto terminou na Avenida Paulista, que também teve o trânsito parcialmente bloqueado. Em nota, a CET alega que não houve diminuição do número de bolsões de estacionamento para motociclistas na capital, mas que eles foram remanejados devido à implantação das ciclovias. A CET afirmou ainda que a cidade tem hoje mais de 1.200 bolsões, com um total de 14.500 vagas. Sobre as motofaixas, a empresa justificou que elas foram desativadas depois do aumento do número de acidentes. A prefeitura informou ainda que desde outubro de 2014 existe um grupo de trabalho sobre o motofrete. Começa a valer a partir de amanhã um pacote de descontos para a categoria de táxis de luxo. A nova regra acaba com a cobrança adicional para outros municípios da Grande São Paulo. As medidas adotadas pelos taxistas são uma tentativa de atrair de volta os clientes que andam sumidos por causa dos aplicativos de celular. Hoje, os motoristas protestaram contra essa divisão do mercado. Desta vez, não houve o transtorno costumeiro dos protestos da categoria. A pé, taxistas promoveram um apitaço na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Sem bloqueios no trânsito, o grupo aproveitava o sinal fechado para ocupar o asfalto. Nas faixas, a queixa da concorrência dos aplicativos de transporte.
O táxi está se perdendo toda a sua credibilidade de estar trabalhando junto com a sociedade, dentro das leis, das regras. A categoria reclama que os motoristas de aplicativos como Uber e Cabify praticam preços abaixo do custo e não estão cumprindo as regras estabelecidas no decreto que regulamentou o serviço na capital. Os nossos custos são semelhantes. Por que eles apresentam um custo tão baixo do que o nosso? Os aplicativos, eles não têm responsabilidade nenhuma, porque eles não são donos do carro, eles não contratam motorista, eles não têm um monte de custo que nós temos. Os taxistas organizaram um abaixo-assinado para juntar a um dossiê que relata os problemas que a categoria vem enfrentando e denuncia o que considera omissão das autoridades. O dossiê é o mesmo que no mês passado foi entregue por taxistas de São Paulo e de outros 4 estados ao juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato. No documento, os taxistas acusam a norte-americana Uber de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Na ocasião, o juiz disse que não tem competência para investigar os supostos crimes relatados e que não cabe a ele interferir nessa disputa. No começo da tarde, os manifestantes desistiram de seguir em passeata, como previsto, até o Ministério Público Federal, onde o documento foi protocolado por um advogado. E a partir de amanhã, as categorias táxi preto, luxo, especial e radiotáxi passam a cobrar a mesma tarifa do táxi comum. R$ 4,50 a bandeirada, mais R$ 2,75 por quilômetro rodado. De acordo com a nova regra, fica extinta a cobrança adicional de 50% para viagens com destino a municípios da região metropolitana. E a bandeira 2, à noite e aos domingos e feriados, agora é opcional. O passageiro deve consultar o taxista antes de embarcar para saber se haverá cobrança. Residentes da Santa Casa cruzam os braços em protesto contra a suspensão de cirurgias agendadas. De acordo com a administração do hospital, os médicos residentes da área de cirurgia decidiram paralisar as atividades desde ontem. Há um mês, a Santa Casa suspendeu por causa da crise financeira as chamadas cirurgias eletivas, aquelas que não são consideradas de emergência. Antes eram feitas até 900 operações agendadas por mês. A Santa Casa afirma que entende o protesto dos residentes, mas diz que as cirurgias eletivas só serão retomadas quando houver condições para atender a essa demanda. Ainda segundo a instituição, a greve é parcial e o atendimento ambulatorial não foi afetado. A Santa Casa passa por uma das maiores crises da história. Morreu aos 83 anos e ainda brilhando aqui na TV Gazeta, Goulart de Andrade, o repórter mais antigo em atividade do Brasil. Com seu jeito inquieto e intenso, ele transformou a linguagem da TV numa época em que ainda nem existia a palavra multimídia. Foi ele quem criou a reportagem narrativa e, com ela, inspirou as novas gerações. Foi no meio dos estudantes da Casper Libero que Goulart de Andrade encerrou a brilhante carreira de 61 anos na área da comunicação. Aqui na TV Gazeta, ele apresentava desde 2012 o programa Vem Comigo, nome inspirado no bordão que criou quando ainda fazia o Comando da Madrugada. Vem comigo! Hoje eu vou entrar na sua pele. Vem comigo, pô! O programa rendeu mais de 12 mil horas de gravação. E o acervo pessoal daquela época está hoje na Cinemateca, em São Paulo. No Vem Comigo, da TV Gazeta, essas imagens eram revividas num trabalho com os alunos da Casper Libero. O mestre da reportagem mostrava aos futuros profissionais da área como trazer para a atualidade os trabalhos feitos por ele entre os anos 70 e 90. Todo programa de televisão, para mim, é muito importante. Eu mergulho de cabeça. Carioca, Goulart de Andrade nasceu Luiz Felipe Goulart de Andrade em 3 de abril de 1933. Viveu no meio de uma família de artistas. A mãe era a famosa cantora de rádio Elisinha Coelho. Parece que o amor no meu peito secou. E sua madrinha, nada mais, nada menos que Carmen Miranda. Começou a carreira no rádio, na extinta Excelsior, com o programa São Paulo 0 Hora, que depois deu origem na TV ao famoso Comando da Madrugada. Mas antes, em 1955, na TV Rio, lançou o programa Preto no Branco. Goulart de Andrade foi ainda publicitário, radialista, ator, roteirista e diretor de TV. Teve passagens por várias emissoras.
Bandeirantes, Globo, SBT e a extinta Rede Manchete. As andanças de Goulart de Andrade desde a incursão no jornalismo renderam-lhe viagens pela Índia, África, Israel, China e que, se somadas, dariam 2 voltas no planeta. Só não visitou Cuba, mas o ministro da Saúde cubano veio até ele para mostrar o tratamento das doenças de pele, como psoríase e vitiligo, desenvolvido na ilha de Fidel. Em 61 anos de carreira, Goulart de Andrade recebeu alguns dos mais importantes prêmios do Brasil, como o da Associação Paulista de Críticos de Arte e Troféu Imprensa. Nos Estados Unidos, foi tema de uma reportagem especial na revista Weekly Edition, do jornal Daily Post, de Nova York. Nessa época, fez Beautiful Brasil. Precursor da produção independente, produziu, dirigiu, financiou e apresentou alguns de seus programas. Ícone da TV brasileira, Goulart de Andrade deixa a mulher, Margarete Bianchini, com quem viveu nos últimos 13 anos, 3 filhos, 3 netos, uma bisneta e uma legião de fãs. E a repórter Sabrina Pires está na Assembleia Legislativa, onde familiares e amigos esperam pela chegada do corpo de Goulart de Andrade. Sabrina. Juliana, o corpo ainda não chegou aqui à Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso deve acontecer na próxima hora, pelo menos é a previsão. E desde o início da tarde, amigos, colegas de trabalho e familiares estão aqui já concentrados aqui no espaço cultural reservado para esse velório, aguardando a chegada do corpo de Goulart de Andrade. Depois do velório, que vai acontecer durante toda a noite, até às 11 horas da manhã, está programado para sair daqui às 11 e ir até a Zona Leste de São Paulo, no crematório da Vila Formosa, e lá será cremado. Depois disso, a informação também é que hoje à noite nós vamos apresentar um programa especial em homenagem a Goulart de Andrade, o programa Inspiradores, no lugar da máquina, às 11h30 da noite, isso excepcionalmente. Mas desde a tarde, mesmo sem a chegada do corpo do jornalista, muitas homenagens já por aqui na Assembleia. Veja na reportagem. Desde o começo da tarde, familiares e amigos começaram a chegar à Assembleia Legislativa de São Paulo. A cada coroa de flores, uma lembrança de onde Goulart trabalhou e fez amigos. A última gravação de Goulart de Andrade foi há 20 dias, no início desse mês, para o programa dele aqui na TV Gazeta, o Vem Comigo. Longe das câmeras, nos bastidores, Goulart de Andrade, além de ter marcado o jornalismo, deixou também o registro da generosidade, o que gera respeito e agora tantas homenagens. Ele é meu avô, mas antes de mais nada ele é meu pai, meu segundo pai. Eu acredito que para muitos, né, ele seja um mestre, um grande professor, uma grande pessoa e um coração enorme. Assim. Eu devo muito a ele. Se eu estou aqui hoje, é por causa dele. Deixa um vazio enorme em cada um de nós, uma saudade tremenda, porque além de ser um profissional fora do comum, ele era um excepcional amigo, de extrema generosidade, sempre muitíssimo bem-humorado. Eu acho que fica a marca da generosidade do Goulart, de depois de ter tido uma carreira brilhante, no seu último ato, passar esse conhecimento para jovens alunos, sabe, para jovens jornalistas. Eu era diretor artístico-musical da TV Tupi. E aí, no primeiro dia que ele começou a trabalhar, eu falei, como é que eu ponho o seu nome na ficha? Ele falou, Luiz Felipe. Eu falei, não, você está em São Paulo. E é uma coisa um pouco mais séria, as pessoas aqui têm nome e sobrenome. É uma frescura, mas é uma verdade. E aí eu falei, como é teu nome todo? Ele falou, é Luiz Felipe Goulart de Andrade. Eu falei, pronto, Goulart de Andrade é assim que você vai assinar a partir de hoje. E aí eu não inventei nada dele, apenas usei o nome dele de uma maneira diferente, porque ele mesmo se inventou, e era muito melhor do que eu, sempre foi, um cara extraordinário, que eu tenho e vou ficar com muita saudade dele. Tchau, Goulart. Todos nós aqui da Fundação Casper Libero ficamos muito entristecidos com a morte desse grande jornalista e agradecemos ao querido Goulart de Andrade tudo o que ele nos proporcionou.
Há 2 dias do início da sessão do julgamento do impeachment, a defesa da presidente afastada Dilma Rousseff troca uma testemunha. A defesa de Dilma trocou o ex-assessor da Casa Civil, Gilson Alceu Bittencourt, pelo advogado e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Lodi Ribeiro, que chegou a ser ouvido na comissão do impeachment em maio. A troca foi autorizada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que comanda o processo de impeachment. Ao todo, a defesa de Dilma apresentou 6 nomes. Além de Ricardo Lodi Ribeiro, vão prestar depoimento o economista Luiz Gonzaga Beluso, o advogado e professor Geraldo Luiz Mascarenhas Prado, o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, a ex-secretária de Orçamento Federal Esther Dweck e o ex-secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa. Pela acusação, foram convocados Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, e o auditor federal Antônio Carlos Costa Dávila Carvalho Júnior. Os depoimentos começam na quinta-feira, com expectativa de terminar no dia seguinte. Mas Lewandowski já admitiu que pode avançar pelo fim de semana, se for preciso. Na segunda-feira, dia 29, os senadores devem ouvir o discurso da presidente afastada Dilma Rousseff e podem fazer perguntas. A votação final deve ser feita até o dia 31. Técnicos do Tribunal Superior Eleitoral identificam que ao menos 3 empresas contratadas pela chapa Dilma Temer em 2014 não conseguiram comprovar que prestaram o serviço prometido. A perícia encontrou indícios de irregularidades cometidas pelas empresas VTPB Serviços Gráficos, Focal e RedSeg Gráfica. A relatora do caso no TSE, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, estabeleceu um prazo de 15 dias para as partes se pronunciarem sobre o laudo. Em nota, Flávio Caetano, que foi coordenador jurídico da chapa Dilma Temer, afirmou que os laudos dos peritos são contraditórios e inconsistentes e que o próprio Tribunal Superior Eleitoral já havia se manifestado a favor das contas de 2014 da campanha. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determina o afastamento de toda a cúpula da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os parlamentares são acusados de receber propina. Foram afastados a presidente da Câmara, Celina Leão, e o primeiro secretário, Raimundo Ribeiro, os 2 do PPS. O segundo secretário, Júlio César, do PRB, e o terceiro secretário, Bispo Renato Andrade, do PR. Eles são todos acusados, junto com servidores e ex-servidores da Câmara Legislativa, de integrar um esquema de pagamentos de propina e desvio de recursos de emendas parlamentares que seriam usados para pagar contratos de gestão de UTIs. A denúncia foi feita pela deputada do PTB, Liliane Roriz, filha do ex-governador Joaquim Roriz. Ela era, até a semana passada, vice-presidente da Câmara Legislativa. As casas e os gabinetes dos parlamentares foram alvos de busca e apreensão por parte da Polícia Civil e do Ministério Público. Também foi alvo da operação o deputado Cristiano Araújo, do PSD. Mesmo afastados, os deputados distritais vão manter os mandatos. Todos negam as acusações. O presidente interino Michel Temer se encontra com os senadores do Nordeste, principalmente os que têm evitado se posicionar publicamente sobre a votação final do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. No fim da manhã, Temer recebeu Edson Lobão, João Alberto Souza, os 2 do PMDB do Maranhão, e também Roberto Rocha, do PSB, também do Maranhão. Os 2 últimos não têm declarado seus votos na fase final. E à tarde, o encontro foi com Ciro Nogueira, do PP do Piauí, Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins e também Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a relação do governo Temer e o Congresso. O governo de Michel Temer ainda não foi nem efetivado e já começou a perder o nexo. Hoje, numa reunião com líderes partidários na Câmara, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, encareceu aos deputados que aprovem logo a emenda constitucional que cria o teto para as despesas no serviço público. O ministro disse que a hora é de sacrifícios. No Senado, o PMDB, partido de Michel Temer, lidera um movimento para aprovar em regime de urgência o projeto que eleva os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal para R$ 39.200 por mês. Uma coisa não combina com a outra. Os vencimentos dos ministros do Supremo servem de referência para todo o judiciário e para o resto da administração pública. Quando esses salários sobem, eles levam junto muitos outros.
Estima-se que o custo dessa brincadeira vai roçar a casa dos 5 bilhões de reais. Isso no momento em que o Tesouro Nacional está quebrado. O rombo para esse ano vai ser de 170 bilhões de reais. O buraco para o ano que vem está estimado em 139 bilhões de reais. O governo informa que vai exigir sacrifícios dos brasileiros. O Palácio do Planalto vai mexer em áreas muito sensíveis. Prepara projetos que mexem nos direitos previdenciários e nos direitos trabalhistas. Numa hora como essas, vem o PMDB, partido presidido há 15 anos por Michel Temer, sapatear sobre a paciência do país. Para o brasileiro comum, economia, em tempo de crise, é guardar dinheiro. Para os chamados homens públicos, economia é gastar o dinheiro do brasileiro comum. E eles fazem isso com rara disfarçatez. Tratam dinheiro público como se fosse dinheiro grátis. Boa noite. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, critica o vazamento de informações que envolvem a negociação da delação do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e o Ministério Público Federal. Na sexta-feira, a reportagem da revista Veja mostrou que o empreiteiro teria citado o ministro do STF, Dias Toffoli. Gilmar Mendes defendeu uma investigação sobre os próprios investigadores da Lava Jato e disse que os procuradores da República precisam calçar as sandálias da humildade e não podem se achar, disse o ministro, o ó do Borogodó, por receberem atenção da imprensa. Segundo Mendes, não se pode combater um crime com outro crime. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, rebateu a fala do ministro. Sem citar o nome de Mendes, Janot disse que as insinuações são especulação. Ele negou que o vazamento teria partido de membros do Ministério Público. Depois do vazamento das informações, Janot determinou a suspensão do acordo de delação premiada de Léo Pinheiro. Ainda segundo Janot, não há, nas dependências do Ministério Público, qualquer anexo que trate do episódio relatado pela revista Veja. Ele chegou a classificar de estelionato delacional a divulgação das informações. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Esse episódio está cheirando muito mal. Muito mal. Se o ministro Gilmar Mendes tem informação que algum procurador de Curitiba ou de Itapipoca tem alguma responsabilidade pelo vazamento da informação dada na capa da Veja, ele tem a obrigação, como juiz e como cidadão, de denunciar, contar a verdade e fazer com que esse procurador responda na lei. Não ficar fazendo insinuações, fazendo declarações do tipo das que ele fez. O Procurador-Geral da República, o doutor Rodrigo Janot, disse que não há nenhuma referência ao ministro Dias Toffoli na delação de Léo Pinheiro. A pergunta que se faz é a seguinte: se não há, por que é que ele suspendeu a delação de Léo Pinheiro? A delação de Léo Pinheiro cita, no mínimo, Lula, Dilma, tesoureiros do PT, e esses são os verdadeiros protegidos por essa briga de Gilmar Mendes defendendo Dias Toffoli, que eu saiba não lhe deu assim nenhuma procuração para fazê-lo, ele tem autoridade, já tem idade de se defender sozinho. E quanto ao que o Rodrigo Janot falou de delacional, não sei o quê, olha, a melhor coisa que se tem a fazer sobre isso é ir à justiça. Eles são a justiça e eles é que precisam ir à justiça. Se a Veja mentiu, a Veja tem que ser processada, mas isso tem que ser feito tudo dentro da lei. Nós só vamos combinar aqui uma coisa: existe essa promiscuidade relatada na Veja e ela não tem sentido, mesmo que não seja crime. Não tem sentido o advogado-geral da União, o advogado do PT, o ministro do Supremo Tribunal terem relações, ele é um só, né? Ter relações de amizade profunda e íntima com um empreiteiro que depois se viu que é encalacrado num caso de corrupção. E não tem sentido todo esse auê, a não ser que haja algum interesse por trás para interromper o trabalho da Lava Jato. O pessoal da Lava Jato tem se comportado até agora dentro da linha. Esses que se candidatam a seus adversários, não se sabe por quê, precisam também entrar na linha. Bom, eu voltarei aqui quinta-feira, direto ao assunto. Inter.
Câmara e Senado respondem à Organização dos Estados Americanos e negam irregularidades no processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A pedido do presidente interino Michel Temer, as duas casas responderam a questionamentos feitos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA e detalharam todo o rito do impeachment. A OEA pediu explicações ao governo brasileiro no último dia 16, depois que parlamentares do PT, contrários ao afastamento de Dilma, protocolaram junto à organização um pedido de liminar para suspender o andamento do impeachment. Uma doença que separou famílias, amigos e estigmatizou milhares de pessoas. Assim, a lepra, uma doença infecto-contagiosa que chegou ao Brasil nos navios negreiros. A lepra ainda persiste no país. Dados recentes mostram que mais de 30.500 pessoas estavam em tratamento de hanseníase em todo o país. No estado de São Paulo, são 1.608 pessoas. Entre as décadas de 30 e 80, o Brasil tinha 37 colônias, leprosários, onde os doentes eram confinados até a morte. O paciente é levado para o hospital e a casa incendiada. Cenas assim eram comuns em São Paulo e nem faz tanto tempo. A lepra impulsionou entre os paulistas violência e um imaginário carregado de preconceito. Existe realmente o medo da doença, um verdadeiro horror pela contaminação. E com isso, as pessoas têm de se proteger, colocando distante aquele que pode portar o mal. A lepra, chamada hoje por força de lei de hanseníase, causou pânico em São Paulo, mesmo depois da cura em 1942. Foram quase 200 anos de perseguição a quem tivesse sintomas parecidos com a doença de pele. E isso mexeu profundamente com a cidade. Do primeiro hospital dedicado aos Lázaros em 1803, aqui em São Paulo, até os dias de hoje, o tratamento aos doentes mudou bastante. Mas essa era uma pauta urgente, já que os leprosos eram excluídos das suas comunidades, ficavam vagando, mendigando por aí. Aqui no acervo da Assembleia Legislativa, há o registro de vários pedidos de verba para a construção de mais espaços para eles. Inclusive uma lei que dedicava o dinheiro da loteria para esse tipo de construção de hospital, para os chamados, na época, de morféticos. Nem tudo saiu do papel. Existem várias leis dizendo, né, da necessidade da construção de um hospital específico para os Lázaros, né, ao longo do tempo. Só que pela exiguidade das verbas, muitas vezes isso não chegava até a finalização, era aprovado, mas não aplicado. Quem de fato fez alguma coisa foi a sociedade civil. É o que conta a historiadora Yara Monteiro, que fez uma tese de doutorado sobre o tema. Ela mostra onde foi construído o primeiro hospital para os doentes. Isso quando a situação de ter muitos deles mendigando por São Paulo ficou politicamente insustentável. Por pressão popular, depois de 100 anos, o Hospital da Luz foi desativado e construíram um novo espaço para os doentes mais afastado. O Hospital Guapira, que funcionava nesse prédio aqui no Jaçanã. Só que São Paulo cresceu de novo, a população se espalhou e novamente os doentes precisaram se mudar. Aqui o Hospital Guapira foi reformado e foi construído o Hospital Geral São Luís Gonzaga, funciona até hoje. Agora, em 1930, quem era detectado com lepra era obrigado a sair da cidade, não tinha escolha. E o destino? Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes. Todo e qualquer pessoa contagiada, não importa se fosse uma criança, uma mulher, um homem, uma pessoa idosa, ou tivesse condições financeiras de manter uma casa separada, não interessa. Diagnosticou, prende e prende de imediato. Fazendo o diagnóstico, o médico tinha por obrigação que delatar ao serviço profilático. São Paulo fez da lepra um perigo geográfico e ilegal. Yara descobriu nas suas pesquisas que quem conseguia fugir do abrigo e chegar ao Rio, por exemplo, era tratado sem isolamento nos casos não contagiosos. Presos, os doentes também perdiam família e os direitos, nem votar podiam. Houve motins e a situação começou a mudar. Nos anos de 1950, uma mulher, a deputada Conceição da Costa Neves, foi fundamental nesse passado doloroso. E ela começa, a partir disso, modificar um pouco a vida do paciente isolado. Não acabou o isolamento, ele continuava lá, mas pelo menos ele tinha alguns direitos.
A terça-feira amanheceu gelada, com termômetros abaixo da marca dos 10 graus e muita nebulosidade. Mas como o sol voltou a predominar à tarde, as temperaturas subiram um pouquinho e chegaram aos 19 graus. A umidade do ar já começou a cair. O índice já voltou a se aproximar hoje dos 40%. Segundo a meteorologia, só deve voltar a chover por aqui no fim do mês, mais ou menos daqui a uma semana. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Para essa quarta-feira, uma forte massa de ar seco mantém o dia aberto e firme em grande parte do país. Ainda vai fazer friozinho pela manhã em todo o centro-sul e há chances de geada ao amanhecer ainda entre a Serra Gaúcha e o sul do Paraná. No decorrer do dia, esquenta e volta a fazer um pouco de calor no sul e também na região centro-oeste. E sem chuvas, a umidade vai cair ainda mais, ficando abaixo dos 30% em boa parte dessas áreas. Já no nordeste do Brasil, uma frente fria que avança pelo litoral da Bahia deixa o tempo fechado entre o sul baiano e o estado do Sergipe. E há previsão de chuva forte e volumosa amanhã por lá. A máxima não vai passar dos 20 graus em Curitiba, dos 24 em BH, dos 25 no Rio de Janeiro e dos 26 graus em Salvador por causa do tempo fechado. Aqui em São Paulo, o dia vai começar com névoa em toda a faixa leste, incluindo o litoral e a capital. Mas essa névoa se dissipa já no meio da manhã e aí o sol volta a predominar, o que até pode dar uma sensação de calor. No interior, as temperaturas à tarde já voltam a se aproximar dos 30 graus. Vai fazer até 28 graus na região de Presidente Prudente e 28 graus também lá na cidade de Ribeirão Preto. No litoral, a máxima não vai passar dos 23 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na Grande São Paulo, a tendência é só de elevação nas temperaturas nos próximos dias. Nessa quarta-feira, teremos mínima de 11 graus e máxima de 22 graus. E na quinta, pode fazer até 24, ainda com tempo firme e ensolarado. E a semana termina mais quentinha, com mínima de 12 graus e máxima prevista de 25 graus na sexta-feira. A Nigéria anunciou ter matado comandantes do grupo terrorista Boko Haram. O líder geral teria ficado ferido com gravidade. A Força Aérea da Nigéria anunciou que seus aviões atacaram o grupo islâmico radical Boko Haram na floresta de Sambisa. O comunicado militar diz que o líder Abubakar Shekau teria sido ferido com gravidade e 3 comandantes teriam morrido no ataque. As informações ainda não foram confirmadas. O exército nigeriano já anunciou a morte de Abubakar Shekau várias vezes, mas o líder do Boko Haram sempre reaparece em vídeos. O novo anúncio foi feito às vésperas da chegada do secretário de Estado americano John Kerry. Nos Estados Unidos, o juiz federal bloqueia temporariamente diretriz da gestão Obama sobre o uso de banheiros escolares por transgêneros. Em maio, o governo enviou uma carta a todas as escolas públicas orientando que fosse permitido aos estudantes transgêneros usar os banheiros e vestiários de acordo com a identidade de gênero, ao invés do sexo biológico. A decisão do juiz federal Reed O'Connor, do Texas, vem depois de 13 estados apelarem contra a norma por considerá-la inconstitucional. Desde que entrou em vigor, essa norma já provocou muitos protestos, principalmente nos estados mais conservadores. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O transgênero é um cidadão ou uma cidadã que tem uma identidade sexual diferente daquela de que nasceu. Não é uma doença e também não é um fato moral. Mesmo assim, segundo a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch, em mais ou menos 80 países, os transgêneros sofrem alguma forma de repressão. Podem ser presos e até condenados à morte, como na Arábia Saudita. A verdade é que os governos acordaram há bem pouco tempo para o assunto. Era mais fácil deixar correr o preconceito contra as mulheres que nasceram como homem ou contra os homens que nasceram como mulher. Uma estatística norte-americana diz que esse é o caso de 1 a cada 300 pessoas. Os Estados Unidos, como em quase tudo, estão na vanguarda do reconhecimento aos direitos dessa minoria. Há 2 meses, o Pentágono decidiu que não é nada de errado com a mudança de sexo de soldados e oficiais das Forças Armadas. Na Europa, o Parlamento Europeu aprovou há 17 anos uma resolução que proibia discriminação aos transgêneros. Mas só 13 dos 28 países da União Europeia aboliram qualquer tratamento diferenciado.
Na América Latina, o quadro é meio misturado. No Brasil, desde 2008, o Sistema Público de Saúde pode fazer a cirurgia de mudança de sexo. Isso não acontece nem no Peru e nem no Chile. Na Argentina, só para quem tem plano de saúde privado. E no México, a legislação mistura da proibição à cirurgia legalizada, dependendo da lei de cada estado. Vocês podem perguntar por que essa questão é importante. Afinal, ela diz respeito apenas a uma minoria desse tamanhozinho. Mas a resposta é muito clara. Não é uma questão estatística, é uma questão de direitos humanos. É preciso que a tolerância seja ampla e limitada. Um país que aceita os transexuais também tem de tudo para não ter preconceito contra as pessoas pela origem étnica ou contra as pessoas pela religião. É assim que o mundo gira. Boa noite. Produtores argentinos distribuíram 10 toneladas de peras e maçãs no centro de Buenos Aires. Eles querem ajuda do governo para o setor. Os produtores fizeram a distribuição de frutas na Praça de Maio, a poucos metros da Casa Rosada, a sede do governo. Eles querem uma lei de proteção que permita estabelecer um preço razoável para sustentar a capacidade competitiva do setor. Os preços ao produtor não cobrem os custos, segundo eles. A Argentina produz anualmente 1,5 milhão de toneladas de peras e maçãs, principalmente em Rio Negro e em Neuquén, no sul. Segundo cálculos do setor, a metade é exportada, mas as vendas para o exterior caíram 12%, principalmente para o Brasil e para a Rússia. São 11 os candidatos à Prefeitura de São Paulo, mas nem todos eles são conhecidos por grande parte dos eleitores. Com até 2% das intenções de voto nas pesquisas, 5 candidatos de partidos nanicos têm o desafio de atrair a atenção da população. Altino de Melo Prazeres Júnior é do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Tem 49 anos. O metroviário nasceu em São Luís do Maranhão e veio para São Paulo em 1994. Ele também é o presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, um dos mais importantes do país no setor de transporte público. Está licenciado do cargo para concorrer pela primeira vez à Prefeitura da capital. Queremos uma cidade para os trabalhadores, onde o preferencial seja atender os trabalhadores e o povo mais pobre. Essa história de dizer que a cidade tem que ser para todos, ou para os cidadãos e cidadãs, incluindo os grandes empresários que moram na cidade e, na verdade, exploram os trabalhadores, nós não temos acordo. Outro partido que lançou candidatura própria foi o PCO, o Partido da Causa Operária. O seu representante é Henrique Arias de Araújo, que está concorrendo à Prefeitura de São Paulo também pela primeira vez. Henrique tem 31 anos, trabalhou como agente postal nos Correios durante 7 anos e hoje escreve para o jornal Causa Operária. É formado em política e sociologia. É uma campanha feita para excluir as pessoas, os partidos pequenos, né? Então a gente vai fazer o que a gente normalmente já faz, que é a militância, né? Panfletar, conversar com as pessoas, organizar palestras, debates, participar de atos. O candidato da Rede Sustentabilidade à Prefeitura de São Paulo é o vereador paulistano Ricardo Yang. O empresário do ramo de escolas de inglês tem 59 anos e é ligado aos movimentos ambientalistas. Em 2010, concorreu ao Senado pelo Partido Verde e apoiou a candidatura de Marina Silva à presidência da República. Em 2012, filiado ao PPS, foi eleito vereador. No final de 2015, deixou o partido e migrou para o recém-criado Rede Sustentabilidade. Temos muito pouco tempo e nesse pouco tempo é menos importante que a gente vai dizer em 9 segundos ou em 2 inserções de 30 e mais importante convidar as pessoas para conhecerem o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo debate através da internet. Ontem mesmo nós tivemos mais de 60 mil visualizações de acompanhamentos. O mais experiente em eleições é o candidato Levi Fidelix, do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Aos 64 anos, esta é a 4ª vez que o empresário do ramo de transportes concorre à prefeitura. Ele também foi candidato a vereador em 2004, a governador do estado em 1998 e 2002, a deputado federal em 1986 e em 2006 e a presidência da República em 2010 e 2014. Mas nunca se elegeu. Fidelix ficou conhecido em São Paulo pela defesa do aerotrem, que seria uma forma de transporte alternativa ao metrô. Você veja bem, a Marta representa hoje o governo federal.
o PMDB é o do Temer, né? É a máquina federal, o poder da máquina federal. O Haddad, o PT, partido recém saído do poder, porém tem a máquina municipal. E o Dória significa hoje quem? O Alckmin com a máquina estadual. Os partidos menores, no nosso caso, por exemplo, não tem máquina nenhuma, estão a serviço do povo. Essa é a diferença. O candidato do PSDC, Partido Social Democrata Cristão, é João Bico, de 42 anos. Ele é o vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado. Ingressou na política em 2014 como candidato a deputado estadual pelo PSD, mas não se elegeu. Esta é a primeira tentativa de concorrer ao cargo de prefeito. Os esforços do PT na eleição municipal 2016 na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto hoje o deputado estadual Enio Tato, eleito pelo PT e que está no 4º mandato. Enio Tato é o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada, deputado. A largada já foi dada da campanha em São Paulo. Eu sei que o senhor está bem atuante na candidatura de Fernando Haddad. Ontem aconteceu o primeiro debate em televisão entre os candidatos a prefeito e o que se observou ontem é que Fernando Haddad foi o alvo dos demais candidatos que fizeram parte do debate. Eu quero começar exatamente com isso. No seu entender, por que Haddad é que foi escolhido para ser saco de pancada dos demais candidatos? Boa noite, Maria Lídia, boa noite a todos. O Haddad é governo. É óbvio que o foco vai ser em cima do governo. Mas nós ficamos muito tranquilos. Nós temos um candidato preparado, né? Um candidato que demonstra credibilidade, seriedade, transparência. E o debate dele de ontem mostrou isso, né? Agora ele pode falar daquilo que ele faz, do que ele está fazendo na cidade de São Paulo. Até agora, ele apanhava 24 horas por dia de todos os lados. Agora ele tem a oportunidade de falar sobre o que ele está fazendo na cidade de São Paulo. Ele pode falar, por exemplo, de 700 mil carteiras de passe livre para os estudantes. Ele pode falar das mais de 100 mil vagas em creches. Bom, eu tenho Ele certeza, pode falar deputado, dos mais de 40 quilômetros de corredores de ônibus, de faixas exclusivas. Bom, campanha... Agora ele pode falar com a população. Bom, campanha é para isso mesmo. É para falar o que fez e os adversários cobrarem aquilo que entendem que não foi feito. Mas ainda, voltando para a sua análise, em referência a esse primeiro confronto dos candidatos, por sinal, a TV Gazeta também vai fazer o debate, vai ser no dia 18 de setembro, um domingo, às 6h30 da tarde. E todos os candidatos já confirmaram a presença. Mas o que eu quero saber ainda nesse primeiro confronto foi algo que chamou atenção. Chamou atenção tanto Haddad ter sido alvo dos adversários, como chamou atenção o fato de todos ali, Haddad inclusive, terem poupado o Russomano. Russomano ficou ali, não tinha ataque em cima dele. E afinal de contas isso é intrigante, porque ele está em primeiro lugar nas pesquisas e com uma grande diferença para o segundo colocado. Por que Russomano foi poupado? Quando o Haddad pôde fazer pergunta ou responder para o Russomano, ele não foi poupado. Principalmente quando o Russomano culpou os professores pela má qualidade do ensino no município de São Paulo. O Haddad respondeu que não é problema dos professores, é problema, né, os professores não são culpados. E o Haddad está investindo na formação dos professores. Então, o Haddad não poupou o Russomano. Ali era o problema das perguntas, né? Muitas vezes não coincidia de um falar com o outro. Mas eu acho que o Haddad saiu muito bem, respondeu todas as perguntas, corrigiu dados imprecisos de muitos, né, candidatos ali, principalmente do João Dória, que não conhece a cidade. Só para você ter uma ideia, ele não sabe que o hospital da Vila Santa Catarina, no Jabaquara, está funcionando plenamente. Quiçá se ele vai saber o que acontece lá em Cidade Tiradentes, em Parelheiros, no Grajaú, né, no Campo Limpo. Então, é um candidato que não conhece a cidade de São Paulo e onde praticamente tudo que ele colocava
era corrigido pelo prefeito Fernando Haddad porque ele não tem conhecimento da cidade de São Paulo. Agora, deputado, o PT em todo o Brasil teve uma queda de 50% no número de candidatos. Eu estava vendo uma publicação mostrando, né, essa condição que apareceu. A minha pergunta, trazendo aqui para São Paulo, tudo que aconteceu com o PT, as denúncias, julgamentos, prisões, a Lava Jato, né, o resultado da Lava Jato, tudo isso, o impeachment de Dilma, se configurar, vai pesar sobre a candidatura Fernando Haddad? O senhor acha que vai tirar voto do eleitor de Haddad? Ele vai levar, vamos dizer, o prejuízo em função de algo que ele não está diretamente ligado? É lógico que vai atrapalhar, a gente não pode menosprezar isso. Mas entre a quantidade e a qualidade, eu fico com a qualidade. O PT lançou muitos candidatos que não eram petistas, que vieram para o PT só para usar a legenda porque o PT estava num momento bom. A popularidade do governo Lula e da presidente Dilma estava bem. E esses foram os primeiros a sair do PT, né? Então, isso não é importante para o PT. Eu acho que aqueles que estão concorrendo agora são petistas verdadeiros, né? E eles vão demonstrar agora na campanha que o PT tem a melhor proposta, principalmente para cidades onde o PT governa. O povo não se arrepende. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, o PT já é a terceira vez que governa a cidade de São Paulo e a discussão é quem foi melhor, em qual administração. Que eu acho que essa do Haddad é a melhor de todas as outras administrações, inclusive as que o PT administrou. Eu não tenho dúvida que o senhor acha isso, né? Acho que aí é fora de dúvida, até porque o senhor é um petista histórico. Mas eu observo também que no discurso de Fernando Haddad, ele tem uma postura de defesa do PT. Eu não sei se isso é uma estratégia de campanha, mostrando que coisas importantes que existem em São Paulo foram gestões, administrações do PT que fizeram. E aí ele está fazendo uma referência também ao que foi feito na gestão Erundina, na gestão Marta, dizendo que não importa quem fez, porque tais e tais coisas que ele arrola, ele mostra. Foi o PT quem fez. A minha pergunta é se Haddad, fazendo esse discurso, ele não pode estar passando para o eleitor que tanto faz votar nele, na Marta ou na Erundina, já que elas foram gestão PT, também é a mesma coisa. Isso não pode ser contraproducente para ele? Não. Por quê? Porque ele tem certeza que quem fez nas administrações do PT foi com o apoio do PT, com os vereadores do PT, com a base que o PT, né, conquistou e o programa elaborado pelo PT. É muito bonito e a gente se sente tranquilo quando o Haddad fala que ele implementou o seu programa de governo, o que ele prometeu para a cidade de São Paulo. Ele prometeu 55 mil casas populares, ele está construindo 32 e comprou os terrenos, que é um problema sério na cidade de São Paulo, para fazer mais de 50 mil casas populares. Ele prometeu 3 hospitais, ele entregou um, vai entregar o outro até o final do ano e só não vai entregar o terceiro porque atrasou 6 meses porque ele fez um acordo para construir uma estação de trem com o governo do estado de São Paulo. Ele prometeu 400 quilômetros de ciclovias e de corredores de ônibus e ele está fazendo. Sim. Tudo que ele prometeu, ele tem o que responder. Ele está fazendo o que ele prometeu no seu plano de governo na campanha passada. Agora, deputado, eu vi alguns discursos seus na campanha, o senhor está muito atuante nessa região da Zona Sul de São Paulo, e eu vi uma frase sua que eu preciso de tradução. O senhor disse, agora é hora de pegar o boi pelo chifre. O que o senhor quis dizer com isso? Eu quis dizer um ditado popular, que agora é a hora da gente realmente ir para a rua e mostrar à população e defender esse governo e essa administração, porque quem lembra da periferia de São Paulo são as gestões do PT. E o Haddad, 90% dos investimentos ele fez na periferia. O Haddad reduziu a dívida do município de São Paulo, que agora tem dinheiro para aplicar em investimentos. Mesmo numa crise nacional, onde a maioria dos municípios estão endividados, não conseguem nem pagar o funcionalismo público, as finanças do município de São Paulo estão bem. Por quê? Porque foi bem administrado por um prefeito correto, transparente e honesto. Agradeço muito sua entrevista, deputado Enio. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Gamberini.
O Ibope divulgou agora há pouco uma nova pesquisa sobre a disputa da Prefeitura de São Paulo. Celso Russomano, do PRB, mantém, aliás, a liderança com 33% das intenções de voto. Em segundo lugar está Marta Suplicy, do PMDB, com 17%. O terceiro lugar está embolado. Fernando Haddad, do PT, Luiz Erundina, do PSOL e João Dória, do PSDB, aparecem com 9% cada um. Major Olímpio, candidato do Solidariedade, tem 2%. Altino, do PSTU, João Bico, do PSDC, Levi Fidelix, do PRTB, Ricardo Young, da Rede, registram 1% cada um deles. Henrique Arias, do PCO, não pontuou. Brancos e nulos somam 13%. Não sabem ou não responderam, 4%. A margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo e está registrado no Tribunal Regional Eleitoral. A seguir, os gols da vitória do Corinthians, que volta ao G4 do Brasileirão. O Carrefour é feito para quem faz tudo e para quem faz o que dá. Para quem faz bem feito, para quem faz sem jeito. Para quem faz depressa, para quem faz devagar, para quem faz diferença, para quem faz diferente, para quem faz o que quer, para quem faz e desfaz, para quem faz a conta, para quem faz de conta, para quem faz o cabelo, para quem faz a mão, para quem faz questão, para quem faz porque faz. Não importa qual é a sua, o Carrefour é feito para você fazer do jeito que quiser. Faz na sua, faz Carrefour. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Vamos agora às notícias do esporte com Celso Cardoso e Juliana Verbonen. O Corinthians venceu depois de 3 jogos e voltou ao chamado G4. Celso Cardoso, boa noite. Boa noite, Juliana. É o grupo de classificação para a Libertadores da América, a zona mais privilegiada da classificação. O campeão, vice-campeão, terceiro e quarto colocados também participam da próxima edição do torneio continental. E o Corinthians voltou à briga depois de vencer o Vitória. O jogo também marcou a volta do time paulista à Arena em Itaquera, onde não perde há 33 jogos. Na Arena em Itaquera, Marinho tentou o passe para dentro da área e Iago contra abriu o placar para o Vitória diante do Corinthians. Depois do intervalo, Marlone acertou esse belo chute e deixou tudo igual, 1-1. A virada corintiana veio com Marquinhos Gabriel, aproveitando o cruzamento preciso de Wendel. Final, Corinthians 2, Vitória 1. Bem, o Corinthians, então, já... Passou um período turbulento, 3 jogos sem vencer, mas como está tudo muito embolado no campeonato, muito equilibrado, o fato de não ter vencido a 3 jogos não deixou o Corinthians numa situação ruim, não. Como venceu ontem, assumiu a terceira colocação, está só 3 pontos atrás do Palmeiras na liderança. Então tem aí esse, digamos, está na briga o Corinthians e o Cristóvão Borges, tem sido tão criticado pela torcida, ganha um pouquinho de respiro, um pouquinho de fôlego, um pouquinho mais da tolerância do corintiano. E essa eleição do São Paulo? Pois é, uma curiosidade. O jornal inglês Daily Mail fez uma lista, um ranking com os distintivos mais bonitos do mundo. E, curiosamente, quem ganhou foi o São Paulo. E aí você vê também o do Ghent, da Bélgica, o do Ajax, da Holanda. Os mais bonitos de acordo com o jornal. Veja só, o São Paulo, um símbolo de modernidade de acordo com o jornal. Resta saber os critérios aí, né, que eles escolheram aí, até porque um não tem nada a ver com o outro, né? Mas é exatamente isso, mas de acordo com o jornal, o São Paulo ainda conseguiu manter a tradição das cores das estrelas, portanto, referindo-se ao campeão olímpico e também ao título mundial, os títulos mundiais que o São Paulo tem, né? São 3. 2 intercontinentais e 1 da FIFA.
Com campanha irregular no Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a atenção para a Copa do Brasil. O sol está bem lá fora e aqui mais ou menos. Distante do G4, a Copa do Brasil parece hoje o caminho mais viável para garantir um lugar na Libertadores da América, reservado ao campeão do torneio. Por isso, a competição se transformou em prioridade máxima. A estreia é amanhã, no Morumbi, contra o Juventude de Caxias do Sul. Com uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro, no São Paulo ninguém esconde que a Copa do Brasil, que começa amanhã para o tricolor, é total prioridade. Sinceramente, Copa do Brasil pra gente é a Copa do Mundo. É o campeonato que, na realidade, temos mais chances de ser campeão. Sabendo que o time não anda nada bem no Campeonato Nacional, Hudson afirma que amanhã, contra o Juventude no Morumbi, o São Paulo tem que retomar o espírito apresentado pelo elenco na última Copa Libertadores da América. Acho que a nossa intenção é essa, é isso que a gente vem conversando. O Ricardo tem procurado passar isso, passou bastante hoje, que a gente está tendo um pouco de dificuldade na criação de jogadas. O time para amanhã não está confirmado. Thiago Mendes deve retornar de suspensão. E Rodrigo Caio, que era dado como novidade certa na zaga, foi dispensado pela diretoria para ir à Europa cuidar do passaporte que vai lhe dar a condição de cidadão europeu. Um claro sintoma de que o zagueiro está mesmo de saída. Eu acho que são coisas naturais, ele é um atleta jovem de seleção brasileira, então acho que é bem natural que venham propostas boas, tanto para ele quanto para o São Paulo, então acho que é um processo natural que pode acontecer. E se for melhor para ele e para o São Paulo, a gente torce para que aconteça assim. Que o futebol do São Paulo seja tão bonito para o torcedor como o distintivo é para os britânicos. É isso aí. Obrigada, Celso. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na nossa edição das 10. Boa noite e até amanhã. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você e até lá. Logo mais 11h30 da noite em Inspiradores, reveja uma entrevista com Goulart de Andrade.